Tá com vocês. Nossa, eu achei que estava muito cedo, já é 12. Retorno para vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Lourdes. Obrigada aí pela atividade desenvolvida. Boa tarde e agradeço aí todos os presentes. Quero falar para vocês que esse mês de junho é um mês dedicado ao enfrentamento, ao combate contra a violência à pessoa idosa. Então, nós teremos algumas atividades a mais. Na semana que vem, dia 9, eu junto com o professor Marcos Araújo, vamos estar conversando com vocês sobre essa questão, os tipos de violência que são cometidos contra as pessoas idosas e como que deve ser combatido, né? A quem a gente chama, a quem que a gente pede socorro. E no dia 15 de junho é um dia mundial de enfrentamento à violência. Então nós teremos uma atividade extra, uma atividade que está sendo organizada pelo grupo de pesquisa que estuda a saúde da pessoa idosa, da UEMS, e aí essa atividade, no dia 15, ela vai acontecer no início da noite, das 18h30 até as 20 horas. A gente vai fazer um cartaz e vai avisar vocês. É uma atividade aberta, não é uma atividade específica da UNAME, mas vai ter aí a participação, né, o apoio dos professores que atuam na UNAME, e aí a gente passa essa informação para vocês, tá? E tendo outras atividades no estado, em outras instituições, a gente avisa vocês também, para vocês poderem participar, tá? Então, eu queria dar esse recado para vocês, tá bom? Hoje a atividade é com a Bárbara, é isso, né, Bárbara? Isso. Você é a dona da vez hoje, né? A Bárbara vai estar comentando com vocês sobre a questão da hipertensão arterial, né? Como que se identifica, vai explicar para vocês também sobre um questionário que é utilizado para a gente saber se as pessoas que têm hipertensão, elas aderem ao tratamento, né? Se não aderem, por quê? E vai falar muito rapidamente de um outro instrumento que é extremamente necessário para a gente poder avaliar o conhecimento que as pessoas têm sobre saúde, principalmente em relação à interpretação de uma receita, de uma prescrição, que é conhecido como letramento em saúde. Mas aí os detalhes do letramento em saúde vai ser abordado pela Ana Paula daqui 2 semanas, tá bom? Então a Bárbara vai estar aí conversando com vocês, tá? Qualquer dúvida é só perguntar para a Bárbara, que ela está afiadíssima hoje, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Boa tarde aí, vamos à aula. Boa tarde a todos. Só para confirmar, está aparecendo a minha apresentação? Não? Para mim, não. Deixa eu tentar de novo. Tá aparecendo, Bárbara, pode ir? Tá. Só não tá a tela cheia, mas tá aparecendo, sim. Só não tá passando, né? Eu tô passando aqui, ela não tá passando. Não.
não está passando. Então, eu consigo apresentar, mas não fica em tela cheia e não passa. Richard, vamos fazer o seguinte, Bárbara, como eu tenho a sua apresentação, eu vou subir, enquanto isso vai dando aí os objetivos da aula, tá? Que aí eu vou subir aqui para você. Deixa eu só achar aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Bárbara, eu sou acadêmica de enfermagem do 4º ano. Hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a hipertensão arterial, como ela acontece, prevenção, tratamento e principalmente os instrumentos que a gente utiliza para conseguir avaliar esse conhecimento do indivíduo hipertenso sobre quanto ele sabe sobre a doença, sobre o tratamento, sobre a prevenção, se consegue administrar os próprios medicamentos certo, corretamente, se consegue, se tem conhecimento sobre uma alimentação adequada, fazer exercício físico. Então, eu vou estar falando basicamente sobre isso. E é importante também, a professora já até comentou, sobre um dos instrumentos, a Ana Paula, que é a outra aluna também, ela vai estar falando detalhadamente nas próximas aulas. E eu vou apresentar mais sobre o outro instrumento e mais sobre a hipertensão mesmo. Tá aí, a professora apresentou. Então, o título dessa nossa aula de hoje é Como avaliar o conhecimento sobre hipertensão arterial. No caso aqui da UNAMI, né, dos nossos alunos que são vocês, principalmente os idosos. Pode passar, por favor. Então, primeiramente, o que é a hipertensão arterial? Ela também é conhecida como pressão alta, que a gente fala popularmente, né? Todo mundo fala, minha pressão tá alta. E ela, o que é? Ela é definido pelo aumento anormal e principalmente por longo período da pressão que o sangue faz ao circular pela nossa artéria. E quando essa pressão é uma pressão muito forte e fica acima dos limites adequados, que são o limite correto, que é a pressão ótima que a gente fala, é de 12/8, ou 120/80, como a gente conhece. Mas acima disso, por exemplo, 14/9 ou 140/90, já é conhecido como uma pressão alta, né? No caso, um indivíduo hipertenso. É uma doença que tem alta prevalência, infelizmente, e baixas taxas de controle. Ou seja, cada vez, conforme os anos vão passando, mais idosos e jovens também são hipertensos, porém a taxa de controle não é tão alta quanto a prevalência dela, o que é muito ruim, porque a gente acaba tendo a população muito hipertensa e não consegue resolver. Também é um dos mais importantes e graves problemas de saúde pública, porque, infelizmente, a hipertensão, ela acarreta muitas complicações, complicações que, se não tratadas, levam a óbito, infelizmente. Então, é um problema que a gente tenta, a área da saúde, o profissional da área da saúde tenta sempre controlar, e existe sempre novas formas de ensinar o indivíduo para poder alcançar o objetivo, que é controlar essas taxas e diminuir a prevalência. E também é uma doença que ela ataca vários órgãos. Então, principalmente os vasos sanguíneos,
o nosso coração, o cérebro, olhos e também pode causar até paralisia dos rins. Pode passar. Então, como que ela acontece, né? Como que ocorre? O nosso coração, ele é responsável por bombear o sangue para todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos. Só que quando esse sangue é bombeado, existe uma força que faz contra as paredes internas da artéria, que é quando o nosso sangue está passando pela artéria, aí tem essa resistência. Então, basicamente, ocorre uma luta quando é no hipertenso, a parede da artéria quando está passando sangue. Então, até coloquei aqui no slide, esse bombeamento se dá por tubos, que são as nossas artérias. E o fato dele ser empurrado contra a parede dos vasos sanguíneos causa uma pressão. Essa pressão é muito forte e é por isso que é chamado de pressão arterial. Pode passar. Os principais fatores de risco, que nem todos conhecem ou sabem, às vezes acham que é só a questão da comida salgada, porque é o que mais se fala, né, popularmente. Você é hipertenso? Não, por que você ficou hipertenso? Porque você comeu muito sal, sua comida é muito salgada? E não é só por isso, existem inúmeros fatores de risco, e é muito importante a gente falar sobre. Um deles, que é muito importante, é o histórico familiar, porque no histórico familiar, filhos de pais que são hipertensos têm uma probabilidade 30% maior de ser hipertenso futuramente. Então, já tem que ter esse cuidado, porque o histórico conta muito. A idade também. Porque a maioria dos idosos, ou boa parte deles, são hipertensos. Porque acima dos 60 anos de idade, as artérias, elas ficam flexíveis, perde a sua flexibilidade, o que prejudica a passagem do sangue, causa essa pressão contra a parede da artéria, né? E acaba aumentando a pressão. Aí o idoso se torna hipertenso. Quanto à etnia, pesquisas relatam que é muito mais prevalente em negros e asiáticos. Quanto ao estresse também, por conta que quando a gente fica muito estressado, tem muitos episódios de estresse, nós liberamos um hormônio que chama adrenalina no nosso cérebro. Quando esse hormônio é liberado, essa adrenalina, no caso, ela causa a contração das nossas artérias, que é o principal, o principal, né, para poder passar o sangue para distribuir para o nosso corpo e os órgãos. Então, quando ela contrai essa artéria, ou seja, a tendência é não passar normalmente o sangue que deveria, da forma que deveria. E isso vai contribuir com o aumento da pressão arterial. O sono irregular também. Se o indivíduo idoso não tem uma rotina de sono adequada, isso, infelizmente, vai contribuir para o aumento da pressão. O tabagismo e também o excesso de bebida alcoólica são fatores comuns, porque o álcool, e tanto o álcool quanto o tabaco, que é o cigarro, etc., eles causam o enrijecimento, que seria o endurecimento das artérias. E aí, esse endurecimento das artérias faz com que dificulta também a passagem do sangue, o que também vai fazer um aumento da pressão arterial. O sal, por que que o sal, ele é colocado como o principal da pressão arterial? Acontece que existe o sódio, né, que está no sal. Ele retém a maior quantidade de líquido o que faz com que aumente o volume de fluidos nos nossos vasos sanguíneos. E aí acontece esse aumento dessa pressão. O sedentarismo também, porque o sedentarismo inclui falta de exercício físico, a alimentação inadequada, então também vai acarretar isso.
A diabetes também é um fator de risco, porque quando ocorre a resistência à insulina, acontece uma dificuldade das células da glicose deixa o sangue, entre aspas, com mais açúcar, com mais glicose. E aí isso, infelizmente, contribui para o endurecimento das artérias também, como no caso do tabaco e do excesso de álcool também. E as doenças renais e também a menopausa, porque os hormônios femininos, quando a queda desses hormônios femininos também danifica as artérias. Pode passar. As complicações, que são muito importantes e que devem ser levadas em consideração, porque que a gente bate tanto na tecla que precisa ser tratado corretamente, quando vocês vão à consulta para trocar uma receita que seja, ou para ver os valores da sua pressão, se está baixando, se está subindo mais, por que falam tanto que deve tratar? Porque as complicações são muito sérias. Infelizmente, são muito sérias, e se não tratadas, elas podem levar a estágio, assim, irreversíveis, ou então, infelizmente, a óbito. Quais são as principais complicações da hipertensão? O infarto, porque como ocorre quando a pressão fica descontrolada, o coração, infelizmente, é o órgão mais afetado, porque daí ele começa a ter uma circulação de sangue prejudicada, porque não recebe a quantidade de sangue e oxigênio necessária, e aí ele fica debilitado, né? Ele não consegue, fica com sofrimento, assim, no músculo cardíaco, que é o nosso coração. E isso pode levar ao infarto, porque ele precisa do sangue e do oxigênio. E aí o fato da pressão estar descontrolada, infelizmente, contribui para o coração não receber o necessário, que pode levar ao infarto. O AVC também, que é o acidente vascular encefálico, ele é, assim, muito conhecido, popularmente é chamado de derrame, né? Algumas pessoas podem conhecer como derrame. Com a hipertensão, com a alta da pressão arterial, as artérias da cabeça, elas não conseguem se dilatar e elas ficam suscetíveis a entupimento. Então, as veias da cabeça, né, elas podem entupir, e alguma veia dessa pode romper, né, porque dela fica entupida e fica mais frágil, e aí ela pode romper. Se ela rompe, o que ocorre é o denominado, né, derrame, que aqui a gente fala. Também tem a perda da memória. Eu não sei se todos já ouviu falar ou se sabiam disso, mas infelizmente uma das complicações da hipertensão é a perda da memória. Por quê? Como a pressão arterial ela provoca muitas complicações no cérebro também, então ocorre várias hemorragias, ou então, como eu posso falar? Assim, sofrimento, algum machucado, por exemplo, no cérebro. Então, conforme várias hemorragias vão acontecendo, vai, infelizmente, alguns neurônios, né, que são presentes no nosso cérebro, são destruídos. E aí, essa destruição desses neurônios, por conta da pressão, ela é chamada de demência vascular. Essa demência vascular, ela leva à perda da memória, infelizmente. Também tem a insuficiência renal. Infelizmente, os rins, eles deixam de filtrar o nosso sangue, porque o objetivo dos nossos rins, né, é de filtrar todo o nosso sangue. Quando o indivíduo ele é hipertenso, os rins, eles deixam de funcionar normalmente como deveria. Ou seja, eles deixam de filtrar o sangue, e quando instalada por muito tempo essa hipertensão,
infelizmente leva à insuficiência renal. Também tem as alterações na visão. É muito comum, e isso tem relação, que pessoas que são hipertensas, principalmente há muito tempo, elas usam óculos ou então falam que tem a visão embaçada. E por que isso? Porque a pressão arterial, ela interfere nos vasos da retina, que é o tecido do nosso olho, que ele é responsável por captar as imagens, para a gente enxergar todas as imagens coloridas, sem embaçado, do jeito que tem que ser. Mas, quando a pressão ela está muito alta e por muito tempo, infelizmente interfere, né, nessa visão, e algumas pessoas que têm por muito tempo relatam que ficam com a visão embaçada, e aí tem que passar a usar óculos, lente, que seja. E também os danos nos vasos sanguíneos, né, que é o principal, porque acontece esses danos, essa pressão na artéria, e os vasos sanguíneos eles vão ficar danificados, infelizmente. Isso acarreta vários outros tipos de doenças. Pode passar. Quanto à prevenção, que é muito importante, acredito que vocês já tenham ouvido muito falar, muda a alimentação, faz exercício físico, mas não é à toa, porque isso realmente previne e diminui a pressão. Porque quando as suas artérias elas ficam relaxadas, não vai continuar aumentando sua pressão, ela vai ficar estável, só que você vai ter que tratar, né, para o resto da vida, só que ela vai ficar estável, você não vai ficar suscetível a complicações sérias, como eu falei anteriormente. Então, as principais prevenções, né? Manter o peso adequado, porque a obesidade, ela é uma complicação, ela é um fator de risco, então é muito importante manter o peso adequado nos limites, não abusar do sal. Todos sabem, acredito que todos sabem que o sal é um inimigo, então não tem como brincar, eu vou comer isso aqui hoje, mas a pressão vai subir, você sabe que vai subir, então tem que controlar isso muito bem. A atividade física é muito importante, porque ela ajuda a diminuir essa pressão e deixar ela mais controlada. Aproveitar momentos de lazer também é muito importante, porque você diminui o estresse, fica mais relaxado. Qualquer coisa que seja que é lazer para vocês, é muito importante fazer. Isso também é uma prevenção, não é só comer certinho ou então fazer atividade física. Também tem que estar bem com a saúde mental. Abandonar o tabaco, o fumo, né, que é muito importante. O álcool também, moderar o consumo, porque, como eu disse anteriormente, tanto o tabaco quanto o álcool, infelizmente, eles influenciam, né, são fatores de riscos bem graves para essa pressão aumentar cada vez mais. Evitar alimentos gordurosos, que é muito perigoso também, e controlar diabetes. Para os que são diabéticos e também hipertensos, tem que sempre manter esse controle dos dois, né? Pode passar, Pro. Então, a hipertensão, ela não tem cura, né? Todos que são hipertensos, que começam a tratar isso, terão que levar esse tratamento para o resto da vida. Mas ela pode ser controlada, né? E isso é muito importante, porque se você consegue controlar adequadamente a sua pressão, você leva uma vida tranquila e normal, assim, eu digo, sem precisar, assim, ter várias consultas no médico, ou então ter várias crises hipertensas, porque é comum, se não tratar, ter certas crises hipertensas, a pressão subir muito, ter que ir para o hospital, perigoso levar uma complicação mais séria, um AVC ou um infarto que seja. Então, se você leva o tratamento e
o controle da pressão como uma rotina na sua vida, então você não fica suscetível aos riscos que você pode correr, as complicações, né? Então, os principais tratamentos, principalmente a mudança, né, de hábito de vida, alimentação e exercício físico são os mais importantes. Uma alimentação adequada, manter o peso ideal e praticar exercícios físicos regularmente, com certeza vai te ajudar a tratar essa pressão. Enquanto, assim, antes do médico, do profissional de saúde receitar o antihipertensivo, que são os medicamentos para poder controlar, é avaliado, assim, primeiramente é indicado para mudar os hábitos de vida, controlar o estresse, mudar a alimentação e fazer exercícios físicos. Aí, quando esse indivíduo passa por um acompanhamento e os valores, né, da pressão são avaliados de tempos em tempos, por exemplo, de 6 em 6 meses, para poder ver como é que esses valores, se está subindo ou se está normal, né, se conseguiu diminuir. Caso o indivíduo consiga levar a vida sem precisar tomar o medicamento, só controlando, né, com alimentação, exercício físico e controle de estresse, ele não precisa, né, necessariamente tomar o medicamento. Mas caso aconteça desse indivíduo não, mesmo tendo essa mudança de hábito de vida, não conseguir, né, diminuir os valores da pressão arterial, então o médico prescrito os antihipertensivos. Os antihipertensivos são medicamentos que acredito que quem é hipertenso aqui toma, né, algum tipo de antihipertensivo para poder controlar os níveis da pressão. Os antihipertensivos, como eu disse, existem de vários tipos. Existem os diuréticos, que os diuréticos, eles são responsáveis por eliminar o excesso de sódio, seria o sal, né, na urina. Então, quem toma um antihipertensivo diurético vai bastante ao banheiro, né, porque elimina a maioria da parte desse sódio na urina. Existem os vasodilatadores também, que ele impede a entrada do cálcio nas artérias, ou seja, ele dilata essas artérias para o sangue passar normalmente e diminuir esses valores. E os mais usados são os que impedem a produção da angiotensina, que é uma molécula que nós temos, que ela que faz com que os vasos se contraem e aumentam a pressão arterial. Ou seja, esses medicamentos, ela vai impedir a produção dessa molécula. E aí, o indivíduo que tomar, ele vai ter essa taxa de pressão mais controlada, né, os níveis. Mas a conduta do tratamento depende de cada caso, não é o mesmo para todo mundo. Alguns tomam mais de medicamentos por dia, outros tomam só um e conseguem controlar. Outros não precisam tomar, só fazendo exercício físico, alimentação adequada, conseguem controlar. Então, depende de cada caso. Pode passar, Pro. Quanto aos parâmetros, né, que são os valores. A pressão, ela é considerada ótima, sendo 120 por 80, ou 12 por 8, que ela é considerada normal. Acima de 140 por 90, ou 14 por 9, ela já é considerada uma pressão alta e é sugerido, né, que o indivíduo vá fazer uma consulta, um acompanhamento médico, porque se essa pressão continuar subindo dessa forma e não diminuir de jeito nenhum, é porque precisa iniciar o tratamento. Então, ela é medida por milímetros por mercúrio, aí a gente sempre fala 120 por 80 milímetros por mercúrio, mas basicamente é isso, 120, 12 por 8 é uma pressão ótima, e acima de 14
por 9, por exemplo, já é uma pressão alta que precisa ser controlada e precisa ser tratada. Pode passar. Então, agora eu vou falar para vocês quanto aos instrumentos que existem e que, inclusive, nós iremos usar para a nossa pesquisa, que eles são responsáveis por avaliar o conhecimento sobre a hipertensão arterial, o quanto o indivíduo sabe sobre a doença, sobre o tratamento, sobre a prevenção e etc. Pode passar. Primeiramente, existe o letramento em saúde. Esse instrumento, ele tem como objetivo avaliar a habilidade de uma pessoa adulta de usar e interpretar textos, documentos e números de forma efetiva. E ele é dividido em duas partes, sendo a primeira numérica e a segunda de leitura e compreensão de textos. Pode passar. Para que ele serve, né? Para que ele é usado e por que a gente também vai utilizar? Porque ele mensura a compreensão do indivíduo, né, ou do idoso, sobre a doença, sobre o entendimento de uma prescrição médica, por exemplo, adotando decisões que melhorem a qualidade de vida do indivíduo e principalmente o entendimento sobre o tratamento e a sua importância. Eu até coloquei uma frase que eu usei no meu projeto que fala: uma pessoa idosa que não possui facilidade para ler e interpretar um texto, ou uma receita médica, ou um encaminhamento de um exame, por exemplo, não vai ser capaz de entender as instruções para poder tomar seus medicamentos, né? Então, é muito importante isso do indivíduo, ele saber exatamente como que ocorre, né? Como que é o tratamento, por que é tratado, quais são os sintomas, como que é a prevenção. Assim ele consegue tomar certinho os medicamentos. Pode passar, prof. Então, a primeira parte, né, que ele é dividido, eu disse que ele é dividido em duas. Aí a primeira parte é uma parte numérica, que são vários cartões que são usados na entrevista. Aí esses cartões são exemplos de prescrições de medicamentos, agendamento de consulta, atestado médico ou resultado de exame laboratorial. Aí esses cartões são entregues no momento da entrevista e o indivíduo idoso tem que ler e interpretar aquele cartão para conseguir responder algumas questões. Pode passar. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de um cartão que ele fala de uma receita médica. Aí fala ibuprofeno, 300 miligramas, 40 comprimidos. Tome um comprimido por via oral 4 vezes ao dia. Então, aí, nessa receita que a gente avalia depois da interpretação, né, do indivíduo, do participante, se ele entende, ele tem que tomar um comprimido por via oral por 4 vezes ao dia. Então, quais horários ele deveria tomar? Pode passar, prof. Aqui eu coloquei um exemplo da pergunta, né, que a gente usaria nessa entrevista. Sobre esse cartão, se você toma o seu primeiro comprimido às 6 da manhã, quando você deveria tomar o próximo? Então, é nesse intuito de entender e procurar saber o quanto o idoso sabe sobre a questão dos horários, quando, tipo, certinho o horário de cada um, se são 4 vezes ao dia, qual horário certinho ele deve tomar, porque isso influencia no tratamento, né? Pode passar. Aí tem uma pontuação, né? A pontuação mínima é 0, a máxima é 17, que são o número de questões. Pode passar. A segunda parte é a leitura e compreensão de textos. Nessa parte, o respondente, o entrevistado, no caso, ele vai completar algumas questões de uns textos, mas sozinho, sem a ajuda do entrevistador, ele vai ter que ler e completar aquilo sozinho. E cada texto,
existem 3 trechos, A, B e C. Cada um deles aborda um tema diferente. E aí, o indivíduo tem que completar a frase com o que ele acha que é o certo. Pode passar, Pro. Esse é um exemplo que eu coloquei, que aqui fala, esse aqui no caso é o trecho A, que fala de um exame de raio-x. E aí, no caso, o entrevistado ele tem que completar as palavras com a alternativa que ele acha que é a correta. E aí que a gente vai saber o quanto esse indivíduo ele entende e sabe interpretar. Como, por exemplo, o seu médico mandou você fazer um raio-x, aí o idoso, o participante, tem que completar esse raio-x do estômago, do diabetes, dos pontos, dos germes. Então, são palavras que têm relação, né? Tem relação com o texto que está ali para completar. E aí, no caso, o seu médico mandou você fazer um raio-x, seria do estômago, certo? Então, se o indivíduo coloca do diabetes ou dos germes, já não tem relação com o texto. A gente já entende que esse indivíduo ele tem um déficit do letramento por conta dessa falta, não conseguir interpretar adequadamente o texto. Aí são vários pontos assim, que no caso a Ana Paula vai explicar detalhadamente nas próximas aulas. Pode passar. Aí ele tem trecho A, né, de 0 a 16 pontos, B de 0 a 20 pontos, C de 0 a 14 pontos. Esses são os números de questões que tem em cada texto, né? Trecho A, 16 questões, trecho B, 20, trecho C, 14. Pode passar. E por fim, né, depois desse letramento das duas partes, tanto da numérica quanto da leitura dos textos, é avaliado a categoria do letramento do participante. Se ele fez de 0 a 59 pontos, ele se encaixa como um letramento inadequado. Se ele fez de 60 a 74 pontos, se encaixa como um letramento limitado. E se ele fez de 75 a 100 pontos, se encaixa como um letramento adequado, né? Significa que aquele participante, ele tem a capacidade de interpretar uma prescrição médica, um resultado de um exame, ou uma receita. Então, é nesse sentido que as categorias, elas dividem. Pode passar. E o que a gente faz com esses resultados? Porque depois da gente coletar, fazer toda essa entrevista, porque o que a gente vai fazer com esses resultados? Os que foram classificados como letramento inadequado, ou os que foram classificados como letramento limitado, que tem, assim, uma dificuldade ou uma capacidade menor de interpretar, né, as prescrições, tudo quanto à saúde mesmo, o que a gente vai fazer a respeito disso. Então, o intuito é proporcionar estratégias pedagógicas a partir do que foi identificado, né? A partir do que a gente viu do letramento, o quanto eles entendem ou não, e para que eles possam, né, adquirir um conhecimento melhor sobre a doença, sobre o tratamento, etc., e passar a tomar decisões adequadas para a identificação e tratamento da hipertensão. Porque se o indivíduo participante, o idoso, ele consegue identificar e ler e interpretar tudo sobre o seu tratamento, né, uma receita médica, o sucesso do seu tratamento, do seu caso clínico, por exemplo, é maior do que o indivíduo que ele não tem essa capacidade de ler ou interpretar uma receita ou um resultado de um exame. Pode passar. O segundo instrumento, ele é chamado de QATAS, que significa questionário
de adesão ao tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Esse instrumento, ele é voltado diretamente para a hipertensão mesmo, né? Porque o letramento em saúde, ele atua na competência de avaliar o quanto o participante sabe sobre a doença. No caso, o letramento em saúde eu usaria para a hipertensão arterial, mas como ele é um instrumento muito utilizado, né, para avaliar, ele é utilizado em outras doenças também, como na obesidade, diabetes, entre outros. Agora, esse instrumento, que é o questionário de adesão ao tratamento de hipertensão arterial, ele é voltado somente para a hipertensão. O objetivo dele é avaliar a adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico, que seria a mudança da alimentação, a atividade física, né, que o hipertenso praticar. Também detectar o cumprimento da terapêutica prescrita, né, se o que foi prescrito ele segue corretamente. E também viabilizar o estabelecimento de metas a serem alcançadas. Neste caso, já seria mais uma interferência, assim, uma ação do profissional de saúde, né? Quais as metas a serem alcançadas com esse hipertenso, que não, por exemplo, que não muda o hábito de vida, porque se ele não muda e se a gente percebe que não tem esse tratamento adequado, infelizmente ele corre risco de aumentar cada vez mais essa pressão, não tem tratamento e pode levar a complicações. Então, quais são as metas, quais são os objetivos do profissional de saúde para conseguir auxiliar, né, o hipertenso a mudar isso? Pode passar. Ele é dividido em 12 questões. É um questionário que, inclusive, ele está disponível online, no próprio site do Quatas. Ele tem várias características. As perguntas que existem nele são características sociodemográficas, né? Que pergunta da idade, onde mora, quanto tempo... As características clínicas também que entram, quanto tempo usa o medicamento, há quanto tempo é hipertenso. O tratamento farmacológico é sobre se o idoso ele toma esse medicamento nos horários corretos, se ele já deixou de tomar alguma vez em outro horário, ou então se já esqueceu alguma vez ou outra, se já esqueceu por semanas. Então, ele avalia essa parte. E também a questão da dieta, né, da alimentação adequada. Se o hipertenso, quando ele descobriu ou quando ele começou o tratamento de hipertensão, se ele começou a mudar a sua alimentação, porque é muito comum que o hipertenso, ele comece o tratamento farmacológico, mas não muda a alimentação, o que não ajuda 100% como deveria, se ele mudasse a alimentação. Então, se quando começou o tratamento deixou de comer comidas mais gordurosas, com menos sal, então essas perguntas que esse questionário avalia. Inclusive, alguns participantes aqui da UNAME responderam, né, pra gente. Eu, a Amanda e a Ana, nós fizemos umas entrevistas com os participantes que nós conseguimos contato, e as perguntas que vocês que participaram responderam pra gente foram desse questionário, né, que é o instrumento que especialmente eu, no meu projeto, vou utilizar, por conta que o meu projeto é direcionado para a hipertensão, e aí foram exatamente sobre essas questões que vocês responderam para a gente, quanto ao tratamento, né, da hipertensão de vocês. Pode passar. Aqui eu coloquei um exemplo do questionário. Nas questões, por exemplo, ele pergunta: alguma vez deixou de tomar sua medicação para hipertensão?
alguma vez deixou de tomar medicação da hipertensão conforme a dose prescrita? Por exemplo, tá acabando meu remédio, eu vou cortar ele pela metade, tomar metade hoje, metade amanhã, entendeu? Isso já não é a dose prescrita correta, porque o correto é você tomar ele inteiro naquele dia, no outro dia o outro inteiro. Então essa seria não seria a dose prescrita correta, por exemplo. E também, alguma vez deixou de tomar sua medicação nos horários estabelecidos? Se seu horário é tomar todos os dias às 7 da manhã, um dia você acordou mais cedo ou mais tarde e você tomou às 8, ou então você esqueceu de tomar de manhã e só tomou à tarde. Então, isso entraria como não estaria nos horários estabelecidos que você deveria tomar para fazer esse tratamento, porque é muito importante também o hipertenso ele conseguir fazer o seu tratamento adequado, tomando o medicamento no horário certo, a dose certa, porque é muito, assim, se você toma em horários não estabelecidos, hoje eu tomei 6 da manhã, amanhã eu vou tomar às 9, depois da manhã eu vou tomar às 11, seu corpo precisa entender que você tem uma rotina com esse medicamento. Então, você precisa estabelecer essa rotina. Se todos os dias você toma o seu remédio no horário certo, né? Todos os dias eu tomo 3 vezes ao dia que seja, ou 2, alguns tomam, né, 2 vezes ao dia, ou uma vez só. Todos os dias vou estabelecer essa meta para eu tomar o horário certinho, porque daí o tratamento vai ser muito mais eficaz, porque seu corpo vai passar a entender que você toma esse medicamento no horário certo e ele vai agir da forma certa também, né? Você ajuda, ele te ajuda. E também a questão da dose é muito importante, porque se a dose prescrita é aquela dose, não é bom você, por conta própria, diminuir essa dose ou aumentar, né? A não ser que você faça uma consulta e o seu médico, seu profissional da área da saúde, ele indique o aumento da sua dose ou a redução. Mas por conta própria, a automedicação também não é considerada, não é sugerida fazer, porque isso pode, infelizmente, influenciar no seu tratamento, pode te prejudicar. Então, é muito importante levar em consideração a dose correta, prescrita, e o horário também estabelecido. Pode passar. E quanto à análise dos resultados, né, deste instrumento? Ele possui 12 questões, né? E quando é identificado a baixa adesão do tratamento, é necessário realizar algumas estratégias educativas que posicionem o hipertenso no foco das ações do seu próprio cuidado. E é basicamente a intervenção, né, que é feita no letramento em saúde. Também a adesão, eu coloquei aqui que a adesão ao tratamento pode ser maior quando o hipertenso se sentir motivado para refletir sobre a sua realidade e transformá-la a fim de priorizar essa saúde. Refletir sobre a sua realidade, passar a entender que a hipertensão, ela vai estar com você daqui para frente, o resto da sua vida. Então, passar a cuidar, né, priorizar a sua vida, se eu vou carregar essa doença crônica comigo, e eu não tenho como eliminar ela, então eu vou passar a cuidar para eu levar a minha vida, né, a minha saúde, minha qualidade de vida melhor. Porque, assim, você pode fazer muita coisa, ter uma qualidade de vida muito melhor quando você adere ao tratamento adequado, né? Pode passar, por favor. Essas foram as minhas referências. E aqui eu deixei uma mensagem quanto à pandemia, né? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil. Para quem é aqui de Dourados, sabe que a gente está no lockdown, tem muitos casos, mas
eu deixo essa mensagem que, em meio ao caos da pandemia, não existe mágica para a dor passar, mas a perseverança pode fazê-la sumir quando você menos espera. Então, que sejamos perseverantes e tenhamos esperança de que isso vai passar e que é uma fase ruim, mas ela vai passar e a gente sempre pode tirar algo bom de uma fase ruim. Então, que seja de muito aprendizado e que nós aprendemos a valorizar cada vez mais a nossa saúde, quem está com a gente, porque é surreal o que a gente está vivendo, ninguém esperava, mas não é para sempre, né? Se Deus quiser. E é isso, obrigado pela atenção de todos vocês, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês entenderem sobre a hipertensão, sobre esses instrumentos que são importantes também. E é isso. Vamos abrir para as perguntas, pessoal? As dúvidas? Pode ser elogio? Também. Claro. Eu achei que ela estava muito, muito bem fundamentada no que ela estava falando, conhecendo direitinho. Olha, as explicações todas maravilhosas, Bárbara. Amei sua exposição. Parabéns. Muito Eu obrigada. Eu também gostei muito, tá? Muito esclarecedora. Fui anotando os pontos principais. Parabéns, viu, Bárbara? Parabéns mesmo. Eu acho que eu fui uma das entrevistadas por você, né? Foi, Dona Ivete, foi. Obrigada, viu? Imagina, conta comigo. Inclusive, quem ainda não participou da pesquisa e quiser participar, ainda dá tempo. Verdade, muito importante. Eu não tenho problema de pressão, será que eu posso participar? Pode. Então pode telefonar a hora que quiser. Tudo bem. Ok, eu vou falar com a senhora. Tá bom, então. Eu queria fazer uma observação em relação à apresentação da Bárbara, no sentido assim de chamar a atenção de vocês, quando ela coloca a importância de tomar os medicamentos sempre no mesmo horário, tá? Não é só uma questão de rotina, tá? Mas vocês vão ver na aula do professor Rogério, no final do mês, que tem algo chamado farmacodinâmica, que é a dinâmica do medicamento no nosso corpo. Todo medicamento que entra no nosso corpo, ele tem um tempo de vida útil, vamos dizer assim, né? Ele tem um tempo para começar a fazer o efeito, atingir o topo desse efeito, né, que chama de platô, e depois ele vai diminuindo ali a quantidade que ele fica no nosso organismo, né? Então, por isso que, dependendo do medicamento, a gente tem que tomar 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia, ou uma única vez por dia. Então, os melhores medicamentos é aquele que a gente só precisa tomar 1 vez por dia, né? Que não exige tanto da gente e não agride tanto o organismo. Mas esse medicamento que é 1 vez por dia é a mesma coisa, a gente precisa tomar no mesmo horário, justamente por causa dessa farmacodinâmica, né? Ele tem um tempo para agir, o tempo de pico dele, né, e depois ele vai diminuindo a quantidade no organismo, né? Então isso tem que ser respeitado. E aí, como a gente vai ter esse mês ainda, esse mês de junho, a participação do professor Rogério, que ele é farmacêutico, perguntem para ele sobre isso, né? Por que a gente tem que tomar um medicamento no mesmo horário? Por que a gente tem que adquirir essa rotina que a Bárbara falou, né? Por que a importância, né, de não esquecer de tomar o medicamento, né? E também não é assim, eu esqueci de tomar o medicamento hoje, aí amanhã eu vou tomar 2, vou tomar dobrado. Isso também não pode, né? Então, essas dúvidas, né, a gente sempre esclarece com o professor Rogério. Principalmente medicamentos para hipertensão, porque aí a pressão pode abaixar demais, né? Ou no caso do diabetes, enfim, qualquer medicamento que a gente for fazer,
não tem essa de compensar, né? Esqueci agora, vou tomar 2, né? Porque assim eu vou compensar aquele que eu esqueci. A gente não pode fazer isso, tá? Então, só fazendo essa observação na fala da Bárbara, para vocês guardarem essa informação e aí conversar com o professor Rogério, né, no próximo encontro que vai ter com ele mais para o final do mês, se eu não me engano, na penúltima aula do mês de junho, né, tem o Rogério para estar falando da questão dos medicamentos. Mais perguntas para a Bárbara, pessoal? Eu vim de uma família hipertensa e eu nunca imaginava que eu tinha hipertensão. Eu sou muito agitada, né? Então, assim, eu faço um trabalho que, na realidade, né, não agora, mas na época eu ia muito à rua, visitava muitas pessoas e eu sentia que meu coração disparava. Eu achava que era por causa da agitação e tal, nunca me preocupei. Aí eu tinha um filho com hipertensão, um filho portador de necessidade especial, e ele veio a falecer. E aí eu comecei a ter uns sintomas, tipo tontura, alguma coisa, eu achei até que era por conta da glicose e tal. Aí eu fui ao médico, aliás, eu fui para medir essa glicose, não consegui ir na farmácia, não consegui ir no posto, nos hospitais que eu fui também ninguém fez, não conseguiu medir. Aí eu fui no Santa Rosa ainda era atendimento ao público, aí a atendente sugeriu para mim, a senhora não quer consultar? Tem um médico aqui agora, faz uma consulta com ele e tal. Aí eu fui fazer a consulta, eu estava com a minha pressão 17/10, né, que fala, a mais alta primeiro, 17/10. E aí foi que eu descobri que eu tinha hipertensão. E pode ser que eu já tinha há mais tempo, mas só fui descobrir naquele momento, levou muito tempo, né? Aí eu comecei a tratar, inicialmente eu não precisei tomar remédio, porque eu caminhava, né, não tinha preguiça, né, era bom demais. Aí depois comecei a ficar preguiçosa, passei a tomar remédio. Mas aí eu tenho cuidado com a alimentação, com uma série de coisas para evitar, porque como eu venho de uma família, avô, mãe, pai, avó, então assim, eu me cuido bastante, entende, em relação a isso. O fato da senhora já vir de uma família com histórico familiar, né, já tem essa probabilidade da senhora ser hipertensa, mas acredito que durante um tempo foi controlado, né, que a senhora não sentia, porque não tem como sentir, né, só medindo mesmo a pressão. Mas como a senhora disse que depois que o seu filho faleceu, que você começou a sentir esses sintomas, como eu disse, tem influência no estresse, na saúde mental, né, e aí depois disso a senhora começou a sentir esses sintomas, e aí que foi aparecer para poder, né, começar o tratamento. Então, pode ser que a senhora já até era hipertensa, né, mas não sabia porque não media, né, porque a maioria das vezes a gente... Ou, às vezes, quando media, estava normal, né? Então. Mas provavelmente foi por conta após o falecimento do seu filho, né, que acarretou essa descarga emocional, né, o estresse, o luto, né, que também influencia. Eu lembro que eu fiz uns testes depois que eu descobri, aí o médico disse assim, tenho 2 notícias boas para a senhora. Uma que o seu coração tá tranquilo, tomando remédio, caminhando, vai ficar bem. E a outra é que a senhora é hipertensa, tem que tomar cuidado, porque não tem outro jeito. Se não tomar cuidado, é bem complicado. E eu tomo um comprimido de manhã e me mantenho tranquila. Minha pressão parou aquele movimento que eu parecia que meu coração disparava, entende? Me acalmou muito mais, entendeu? Fiquei muito mais tranquila. Então eu já tinha uma pressão alta, com certeza. A senhora mudou a alimentação? Não, eu nunca tive, eu sempre tive uma alimentação praticamente saudável, porque eu gosto muito de fruta, verdura, comia mais carne na época, lógico, hoje eu como muito menos, muito doce também, né, e aí depois eu passei a cuidar muito mais. Hoje, por exemplo, eu tenho uma alimentação que eu considero bem saudável.
o que é muito bom. E aí consigo controlar a minha pressão, mas eu queria estar fazendo a caminhada como eu fazia e não estar tomando remédio, né? Mas é um pouquinho não, muito falta de comprometimento comigo mesma, de caminhar, de fazer alguma coisa. Mas isso a senhora pode ir trabalhando assim na cabeça, faz uma vez, começa uma vez na semana. Sim. Aí, depois de um tempo que está acostumada, passa a caminhar 2 vezes. Aí a senhora vai acostumar, o corpo da senhora vai acostumar. E quando a senhora vê, vai estar querendo caminhar todo dia. Com certeza. É o que aconteceu quando eu comecei, realmente. Valeu, Bárbara. Nada. Essa é uma informação importante, essa sua pergunta, viu, Ivete? A questão aí de a gente herdar, né? Sim. A hipertensão da família, né? Então, se os nossos pais ou avós têm uma doença crônica, por exemplo, a hipertensão, isso vale também para o diabetes, a gente herda também. Então, a gente tem que ter cuidados a mais, né? Então, dentro daqueles fatores de risco lá que ela colocou, dentro daqueles determinantes, aí a gente tem que avaliar. E uma informação importante também é que acontece que muitas vezes as pessoas são hipertensas e não sabem. Sim. Justamente porque elas são assintomáticas. Então, às vezes, a pessoa ela fica anos com um quadro de hipertensão, mas ela não sabe que ela é hipertensa, porque ela não sente absolutamente nada. Então, por isso que é bom, depois de se tiver histórico na família, né, começar a verificar com frequência, né, uma vez por ano, 2 vezes por ano, aí a pressão, procurar um cardiologista, se tiver um histórico na família, para ir acompanhando isso, porque de repente a pessoa ela é hipertensa e não sabe, porque ela não tem as manifestações. Sim. Né? E sendo uma doença crônica, o fato de tomar medicamento é para manter o controle, a hipertensão não vai sumir. Então tem muita gente também que acaba não tomando mais o medicamento porque acha que está curado, é um erro. Né? A pressão está sob controle porque está tomando medicamento, mudou o hábito alimentar, passou a fazer atividade física. Então, tudo isso contribui para a pressão ficar sob controle, para não ter aquelas consequências que a Bárbara falou, né? Sim. Dentre elas, ali a insuficiência renal, que é uma das mais comuns, né? E aí, quando entra a insuficiência renal, também é outra doença crônica que não volta mais ao rim. Né? Aí a pessoa perde essa função para sempre. Então, a hipertensão ela é uma doença grave, né? É uma doença que precisa ser realmente cuidada, tratada para evitar suas complicações. Né? Não é uma coisinha assim, eu só vou tomar um remédio. A gente ouve muito isso, né? Infelizmente. Eu só vou tomar o remédio a hora que a minha cabeça estiver doendo. Só que aí, a hora que a cabeça estiver doendo, a pessoa pode estar tendo um infarto, pode estar tendo um AVC, a pressão pode estar alta demais, né? Então, não é para tomar remédio só hora que dá dor de cabeça, que dá tontura. Tem que tomar sempre que, né? Se porventura tiver que entrar com a medicação, então aí tem que tomar a medicação da forma que a Bárbara falou, né? A dose certa. Justamente porque vai entrando esquecimento, ela vai ficando sozinha, quem que vai lembrar, né, que ela tem que tomar o medicamento naquele horário, né, que nem eu falei para você no dia que você comentou dessa questão do celular, né,
não só colocar para despertar, mas além de colocar para despertar, colocar o nome do medicamento naquele horário, né? Falou, é verdade. Então, eu fiz isso para minha mãe, uma época aí que ela precisava tomar muitos medicamentos e eu tive que deixá-la, que ela morava em Santos, né? E aí eu tive que deixar ela com a cuidadora para voltar aqui para Dourados. E aí eu deixei todos os medicamentos no celular. Então, a hora que tocava o alarme, ele já dizia qual era o remédio que ela tinha que tomar naquele horário. É verdade. Né? Então, aí ela via lá, 14 horas, eu tenho que tomar tal medicamento. Depois o celular despertava às 16, aí era outro medicamento, né? Até ela sair daquela fase aguda que ela se encontrava. Então, isso é importante a gente saber dessas ferramentas, né, e poder ajudar hoje com essas ferramentas. E aí a gente também tem que ver, né, que tipo de serviço de apoio que o nosso município tem, né, para ofertar para as pessoas, né, no sentido assim de o agente comunitário poder passar na casa, ver se a pessoa está tomando a medicação, se ele pode passar uma vez por semana, né, assim com mais frequência, sem fazer essa avaliação. Então aí a gente tem que pensar em algumas estratégias, né, se são os amigos que vão nos lembrar, se é um vizinho. Então a gente tem que recorrer também aí que a gente chama de rede de apoio. Márcia, eu só vou abrir um parênteses na nossa conversa, que não vai, são duas falas minhas, que não vai ter muito a ver com pressão arterial. A primeira é só uma brincadeira. Eu acho que Santos veio todo para Dourados, né? Porque você é de Santos, o André Marques do MSTV é de Santos. Eu acho que migraram tudo para cá. Beleza, legal. Eu sou de São Paulo, estou feliz aqui também. Tá. E a outra coisa que eu me esqueci. Tá vendo? Foi lembrar da praia, né? Do pôr do sol. Muito bom. Muito bom. Já eu lembro, eu falo sobre isso, sobre o que eu ia falar, já lembro. Praia é tudo de bom, né, gente? Praia é tudo de bom, não importa onde ela esteja. Tô doida para ir para a Bahia ver meus netos, mas com segundas intenções também, né? Então, primeiras então também, né? Muito bem, lembrei. Na aula, na nossa terapia de grupo, a doutora Janes mandou no grupo que ia ter uma live sobre o envelhecimento, se era doença, se envelhecer virou sinônimo de doença, porque agora o envelhecimento está fazendo parte daquele livro do CID lá, que tem relação de todas as doenças do mundo, né? E aí eu assisti a live, eu amei a live, amei. Eu não consegui abrir. Ai, maravilhoso. E aí eles pedem, vai ter uma nova live, acredito que essa semana ou semana que vem, e com uma pessoa bastante dentro da questão da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria. Essa pessoa, esse senhor vai vir conversar. Mas o que é legal é ver que eles estão se organizando para pedirem a anulação do CID do envelhecimento, né? Então, o que eu queria ver com você e falar isso para você, já que você é a nossa representante maior, é de estar atuando, porque eles vão querer participação da sociedade civil, além de todas as entidades de classe, conselhos e tudo mais. Eu achei muito bom. E aí, um pouco dessa nossa situação do futuro, do que vai acontecer, está sendo construído agora as políticas, né? Não tem tanta política sobre idoso, ou ela não é tão disseminada, tão esparramada, né? E aí, para você estar interagindo junto para nos falar lá por nós, tá? Eu não vou falar, não, vocês que vão falar. Para quem não assistiu a live, ela fica gravada, tá, pessoal? Depois a gente não consegui abrir. Mas a gente passa de novo, aí vai tentando, né? Às vezes alguma coisa não está dando certo, às vezes, sei lá, no endereço, mas elas ficam gravadas, né? E nesse evento que eu falei para vocês, que a gente vai trazer no dia 15 de junho,
apesar que a gente vai estar discutindo um tema específico, que é a violência, vão estar presentes 3 pessoas bem interessantes. Uma professora lá de São Paulo, da USP, que ela faz parte desse movimento de a Frente Nacional de Fortalecimento para as Instituições de Longa Permanência. Ela é uma assistente social e ela vai falar sobre rede de apoio. A gente vai ter a participação de uma advogada que faz parte aqui dos conselhos de defesa da pessoa idosa aqui de Dourados, e a gente vai ter o coordenador do núcleo de proteção à pessoa idosa, que é da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Então, aproveitem para participar dessa live, que vai ser no dia 15 de junho, depois a gente passa certinho as informações, e façam as perguntas e façam as solicitações. A gente vai ter um coordenador do núcleo de proteção. Nada melhor do que já reivindicar para ele, né, isso que vocês viram na live, fazer essa discussão, que é extremamente pertinente. Com relação às políticas públicas, a gente tem políticas públicas para as pessoas idosas, mas elas são pouco divulgadas e, portanto, são pouco respeitadas. Mas desde 94, nós temos a Política Nacional do Idoso, que norteia todas as outras políticas, né? Todas as outras políticas são a partir dessa, que nem o Estatuto do Idoso, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, as políticas que são voltadas à Seguridade Social, do LOAS, do benefício da prestação continuada, todas elas vêm a partir dessa lei de 1994, né? Mas aí são poucas pessoas que conhecem e, portanto, são poucas pessoas que defendem. Sim, mas foi muito bom, muito bom. Eu dá vontade até de você perguntar alguma coisa, mas a fundamentação deles, o conhecimento deles sobre esse mundo idoso é demais de lindo, é demais de lindo. A gente pode, em outros momentos, né, no segundo semestre agora, porque a live tem desse grupo, esse grupo chama, eles têm um canal, que aí vocês podem se inscrever no canal deles, que chama O Que Rola na Geronto. É isso, né? Aí vocês se inscrevem nesse canal do YouTube, né, O Que Rola na Geronto. E aí vocês se inscrevendo, vai sempre aparecer ali uma notificação, né, um sininho, de quando eles têm uma live nova. Praticamente eles fazem 2 lives por semana. E aí vocês vão acompanhando, né? E aí a gente pode, no próximo semestre, a partir de julho, trazer alguns trechos dessas lives que eles fazem. Eles têm temas bem interessantes, né? E aí a gente pode passar um trecho de um determinado tema e abrir para discussão. Boa pedida, Márcia. Muito bom. Muito bom. Até para a gente conhecer o Estatuto. Eu conheço algumas coisas do Estatuto, mas não sei até que ponto todo mundo conhece um pouco, ou nada, ou muito, né? Porque a gente precisa, o Estatuto é como a Márcia fala, de estar norteando todas as outras políticas que vêm por aí. E eu acho que o caminho é esse. Eu amei demais a live. Quando a gente está no presencial, toda vez que a gente abre o semestre, e entra uma pessoa nova, a gente entrega um estatuto impresso, né? Como a gente não está mais no presencial, não tem como a gente entregar o estatuto de presente, mas ele tem várias versões, assim, que dá para baixar na internet, então vocês podem baixar e deixar o estatuto no celular de vocês. Né? Eu ganhei um quando eu frequentava o presencial. Então, e aí a gente pode também, a partir de julho, agosto, setembro, fazer uns 2 ou 3 encontros com o Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa para trazer dados, né, assim, alguns artigos do Estatuto, debater algumas partes do Estatuto, para que vocês conheçam, né, os direitos de vocês e reivindicar isso. Quem que é a advogada que vai estar no dia 15? Helena Isidoro de Souza. Eu não a conheço pessoalmente.
Eu vou. Quando eu estava lá no conselho, quando eu fiz parte do Conselho da Mulher, a doutora Edna que batalhava lá, né? Agora ela está com o Instituto de Atendimento à Mulher também, uma série de coisas. Mas é bem interessante, eu vou pesquisar quem é. A Helena, ela foi indicada pela ex-presidente do Conselho Municipal de Idosos da Pessoa Idosa. Ela deixou a função no mês passado, e aí ela indicou o nome da Helena, que a Helena está participando no conselho. Quem participou com a gente o ano passado, a gente teve aí a participação da presidente do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa, aqui de Dourados, ela esteve com a gente. Se vocês olharem lá na página da UNAME, tem o banner no dia que ela veio. Eu não lembro se naquela época a gente já gravava as aulas, aí o Richard pode falar, mas se a gente já gravava, não gravava, né, Richard? Então a gente só tem o banner da participação da Elisângela do Conselho, de quando ela veio ano passado, e aí como a gente vai ter que fazer uma nova programação a partir de julho até dezembro, a gente vai fazer uma nova programação para vocês. Aí a gente pode estar incluindo aí a participação de alguém do conselho, né, para estar falando do estatuto. Muito bom. Aí você já pode até ir pensando também, né, pessoal, para dar uma ajudada aí, até para a gente não tirar os temas da nossa cabeça, vão pensando aí, vocês, o que vocês querem que a gente traga de temas para vocês a partir de julho. Se vocês olharem, o nosso cronograma vai até o final do mês agora, né? A nossa programação está até o dia 30. E aí, então, nós temos que fazer uma programação nova, de julho até dezembro. E a gente vai fazer uma parada de 2 semanas, no máximo 3, a gente vai ver ainda, que é o período de recesso dos alunos da enfermagem, né, que eles estão com um calendário diferente. Então, eles vão ter um recesso de 2 semanas, aí essas 2 semanas a gente não vai ter atividade para respeitar o recesso. Fora isso, a gente vai continuar com a nossa atividade normal, normal online, né? É um normal diferente. E aí vocês pensem aí e vão falando para a gente aí quais temas que vocês querem, coloca lá no WhatsApp ou coloca no nosso particular, né, que temas que vocês querem para a gente buscar pessoas para estar apresentando esses temas para vocês, tá bom? Combinado. Combinadíssimo. Vocês pedem e a gente atende. Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito feliz. Aqui não tem quem manda e obedece, não, né? Que a gente pede e as pessoas atendem. Não precisa de quem manda, vocês pedem, na medida do possível a gente realiza. Desculpa pelo abuso, mas estou vendo que eu estou mais mandando do que, na verdade, contribuindo. Porque eu pedi a terapia, veio, já falei do celular, da informática, já apareceu. Então, só... Você é a nossa voz, Ana. Ana, você é a nossa voz, então... O que você pede, por enquanto a gente consegue atender. Ainda bem que ela pede, né, Márcia? Eu me sinto muito realizada. Eu gosto muito das nossas reuniões. Só não participo mesmo quando realmente não dá. Infelizmente, eu fico triste por não participar. Eu vejo o YouTube, mas não é igual presencialmente, né? A quarta-feira passada, quinta e segunda agora, eu estava até aqui, assim, eu trabalho com vendas, sabe quando é fechamento de vendas? Menina, eu estava até tonta aqui, falei, não vou nem... E o meu computador estragou, só estou com o celular, então não tinha como eu ver e fazer, tinha que usar para alguma coisa só. Mas senti falta, viu? Mas a segunda-feira na terapia... Tava eu e a Marlene. Marlene.
Marlene estava junto e o Richard, nós 4. O Richard até ligou para mim, mas eu tava, era 31, pense, dia 31, eu tinha esquecido desse detalhe. Dia 31 foi assim, aí eu passei o dia inteiro trabalhando, aí falei, bom, agora acabou, ninguém mais. Aí quando foi a partir das 19 horas, todo mundo começou a me ligar para eu passar pedido. Eu falei, pronto, agora eu tô bem, né? E até o último minuto elas ficaram me ligando. Mas foi muito bom. Segunda não, dia 14 de junho, né, Richard? Acho que tem o próximo. Legal. Então tá, pessoal, muito obrigada por estarem conosco, tá? É sempre um prazer estar com vocês. Obrigada de vocês estarem participando. Na próxima semana, o assunto a ser desenvolvido será por mim e pelo professor Marcos, né? Então, a gente que vai abordar o tema, podem convidar outras pessoas para estar participando. A gente vai falar sobre violência, né, contra a pessoa idosa. Lembrando aí para vocês já colocarem aí no calendário de vocês, fazer uma marquinha aí no calendário que dia 15, que é uma terça-feira, às 18h30, a gente vai fazer uma live com essas pessoas que eu falei para vocês, com esses 3 convidados, né? E espero que vocês também divulguem e principalmente participem, tá? Richard, você quer dar algum recado lá dos vídeos? Nossa! Tá vendo? Sim. Valeu. Márcia. Eu quero avisá-las que elas estarão recebendo hoje, amanhã, no máximo, a apresentação, a partezinha de cada uma que vai apresentar, dos que pediram, de quem disse que queria participar. É uma atividade bem simples, não vamos usar material dessa vez, vai ser a mão livre, bem simples, só tem que fazer exatamente aquilo que a gente está pedindo, aquilo que está indo lá gravado, porque daí eu tenho que encaixar pedaço por pedaço na música, tá certo? Eu acho que elas nunca fizeram isso com a gente. Então, façam exatamente aquilo que foi solicitado, bem simples, e que a gente vai encaixar depois numa música inteira, ok? E daí, no último dia de aula, antes do intervalo, daí a gente apresenta, ok? Legal. Como sempre, vai ser muito bom. Também. Tá? Obrigada, Lourdes. E outra coisa, por que elas não fazem a minha aula? Que a minha aula é especial para todas essas doenças que vocês estão falando aí. Não adianta falar em doença. Não adianta falar em doença. Lourdes, não adianta. Olha aqui uma coisa. Olha uma coisa agora. Lourdes, eu tenho um problema sério. A minha aula é dentro da fisiologia do exercício. Eu vou abrir aqui, ó. Tudo é estudado, as aulas de vocês é tudo dentro da fisiologia do exercício. E vocês vão fazer aí fora, atividade física, umas aulinhas paradas de ginástica calistênica, ginástica militar, que não vai resolver o problema de hipertensão, coisa nenhuma. As minhas aulas é que resolvem. Lourdes, é o seguinte, eu tenho uma ilustre pessoa que mora comigo e é hora do almoço para ela, e eu fico enrolada com a história do almoço. Meu pai, a 1h30, meu santo, aí é complicado, né? Aí você vai almoçar junto, não é? Não, eu até almoço antes, mas aí de repente eu tenho que deixar lá, dar atenção na hora, entendeu? Senão complica a história. Entendi. Ai, que pena, né, gente? Professora Lourdes, eu quero lhe pedir desculpas por não participar.
Eu faço atividade física aqui em casa com o personal, segunda, quarta e sexta. E eu acho a senhora num pique maravilhoso. E eu não tenho esse pique, eu não consigo acompanhar. Mas como é que é seu nome? Cristina. Mas escuta uma coisa, se eu faço 20 execuções, você faz 7, 8, tá excelente. Você não precisa acompanhar, mas eu sempre falo isso. Se eu faço 20, você consegue fazer 6, 7, tá maravilha. Se eu faço 10, você fizer 3, 4, excelente, entendeu? Mas sabe por quê? Sabe por que eu acelero? Para entusiasmar também as pessoas. E eu uso música acelerada porque a gente tem que queimar gorduras. Porque aquela outra ginástica que possivelmente seja que vocês estão fazendo, que eu não sei qual é. Vou participar, então. Vou participar. Tá bom. Credo, um abraço. O celular deitado aqui. Tá bravo. Essa bronca, né, pessoal? Boa bronca, viu? É que elas não estão acostumadas comigo na aula normal. Então. Ela tomou um pronto puxão de orelha para ele tomar jeito na vida. Gente, boa semana para vocês aí, tá? Todo mundo, gente. Falou, Palmas pro Lar.